Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estamos aqui em mais um programa, Lições da Bíblia, da IAS Cidade de São Jorge. Que vocês sejam muito bem-vindos. Aqui nós temos aqui como título da lição 10, Lembre-se e não se esqueçam. E aqui, como não pode faltar, vamos fazer uma oração. Santo Deus, eterno Pai, por favor, Deus, pedimos nesse momento agora que o poder do seu Santo Espírito, Pai, possa guiarmos a todos, Pai, que estão aqui e também que estão em casa, a aprendermos mais, Pai, da Tua Palavra. Por favor, Deus, nos oriente o seu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Temos uma convidada muito especial, a minha esposa, Elaine. Elaine, você fala um pouco, o que você tem algum cargo aqui na Igreja da São Jorge, quais são os departamentos que você ajuda? Pode falar. Eu sou secretária aqui da igreja e também tenho o departamento de saúde. Gosto muito de atuar nesse departamento de saúde, que, aliás, nós temos o projeto A Missão Caminhada todos os domingos, às 8h30, lá no Parque Piranguinha. Temos aquecimento, meditação, fazemos trabalho missionário lá no parque, estamos sempre ali servindo ao Senhor. Você é nosso convidado a participar conosco todos os domingos. Legal, bacana. Elaine, eu tenho visto aqui na lição, aqui, fazer uma breve introdução. Achei muito interessante porque o povo de Israel, eles sempre acabavam esquecendo, do que Deus tinha feito por eles, no passado. E acontece muito isso com a gente, Eu tinha lembrado, até um fato entre eu e você, há 2 anos atrás, que eu estava com um carro, eu tinha batido esse carro, trabalhando com aplicativo. E aconteceu que a gente estava numa crise financeira muito grande e a gente não achava como que a gente ia sair daquela situação. Mas Deus, Ele cuidou de nós, Sim. Conseguimos sair da crise, conseguimos pagar as dívidas e Deus sempre nos dá forças para seguir em frente. Mas uma hora ou outra, a gente sempre acaba não tendo confiança no Senhor, Vou fazer uma pergunta para você, Observando na lição lá em Gênesis 9:15, falando sobre a lição, o que Deus fez com o povo, ele menciona a palavra lembrei da aliança que fiz com o povo, Em que sentido Deus usou essa palavra diante do povo? Deus, a Bíblia toda fala sobre lembrar e esquecer, Nós temos aqui o título da lição, lembrem-se e não se esqueçam. Lembrar e esquecer são 2 palavras bastante usadas na Bíblia e ambas se referem ao ser humano, É algo que está ligado ao ser humano com a mente humana, porque quem costuma esquecer somos nós. Deus não costuma se esquecer das coisas e nem da aliança que Ele faz com seu povo. Naquele tempo, descrito aqui no livro de Gênesis, Deus havia feito uma aliança com Noé e todos os seres que subiram na arca. E ele disse que o arco-íris seria uma lembrança para que ele não se esquecesse de que ele havia destruído o mundo com água e que ele não faria isso de novo. Então, aquele arco, o arco-íris, era uma aliança que Deus tinha feito com Noé e todos os animais, as pessoas que estavam na arca, de que ele jamais destruiria a terra com água. Mas esse lembrete não era para ele, era para que o ser humano não se esquecesse e não temesse, porque Deus não ia fazer aquilo novamente. Então, naqueles tempos lá não tinha, a Bíblia, como a gente tem hoje. Então, o que falava sobre o caráter de Deus, quem era Deus, era passado de geração em geração, não é isso? Sim. Então, mesmo que fosse passado de geração em geração e as pessoas se esquecessem de Deus, ou até mesmo sobre o dilúvio, ali estaria então o arco da aliança que Deus tinha feito com o povo. Sim. Para que eles nunca pudessem esquecer o que Deus tinha feito por eles, E essa aliança, ela seria perpétua, para todas as gerações, tanto que até hoje nós podemos observar o arco-íris no céu após uma chuva, um dia de chuva e sol, depois a gente observa o arco-íris.
Indo lá para segunda-feira, né? Tempos passados, ali em Deuteronômio, né? 4, 32 ao 39, o que o Senhor pediu que se lembrasse e por que isso era tão importante? Eu vou ler um pedaço desse texto aqui que eu achei bastante interessante, Certo. porque isso se aplica a nós também. Eu vou ler do 32 até o 35. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu: já aconteceu algo tão grandioso ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos? Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Então aqui Moisés discorre sobre a história desde a criação, falando para o povo que em nenhum momento da história Deus se manifestou tão poderosamente como se manifestou a este povo desde a saída deles do Egito, desde antes da saída do Egito, quando caíram as 10 pragas, né, no Egito. E no deserto nem se fale, né? Deus guiou o povo com mão poderosa. E não houve nenhum feito na história tão poderoso, tão grandioso como este que Deus fez com o povo de Israel quando eles saíram do Egito. Então, a conclusão, né, que está lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 40, qual seria o principal propósito, né, de Deus fizesse com que eles chegassem a partir de tudo que Deus tinha feito por eles? Qual era o principal propósito? O principal propósito era que o povo obedecesse os seus decretos e mandamentos, para que eles fossem abençoados, bem como a descendência deles. E também eles deveriam que toda a terra soubesse que o Senhor é Deus para sempre. Eles viveriam naquela terra de Canaã para sempre, né? Não na Canaã, e já transferindo para Canaã celestial. Então, o propósito de Deus era instruir uma nação que fosse obediente a Ele. Não para que eles fizessem obras, mas para que eles revelassem Deus ao resto do mundo. Então Deus estava preparando aquela nação para que fosse uma nação abençoada, que obedecesse a Deus e que fosse uma bênção para todas as famílias na terra, como a promessa que ele fez a Abraão. Então eles eram um espelho, então, né, do que Deus tinha feito por eles, para eles passar também essas bênçãos para outros povos também, Para né? outros povos. Até ali, e tudo que Deus havia prometido para eles, na aliança que Deus fez com eles, Deus cumpriu. Toda a parte que cabia a Deus, ele cumpriu. Para que o povo pudesse formar uma forte aliança com ele e pudesse revelar quem era Deus ao resto da humanidade. Amém. Indo lá para a parte de terça-feira, lá em Deuteronômio, né, aparecem muitas palavras, né? Aparecem muitas palavras como lembram, cuidado, não se esqueçam, guardam, né? Só no capítulo 4 de Deuteronômio, quando estava lendo, né, eu consegui achar 5 vezes a palavra guarda, no mesmo capítulo. Então, em que sentido, né, Deus estava querendo dizer para o povo em relação a essas palavras? O que o Senhor estava... por que essa demonstração era tão importante para a nação em relação a que Deus tinha feito com o povo? Então, nesse momento aqui, Deus estava exortando o povo a terem cuidado para não se esquecerem do que ele fez. Eu
lendo e estudando essa lição, eu fiquei assim até extasiada de ver o quantas vezes Deus pediu para o povo: olha, não se esqueçam. Não se esqueçam dos feitos que eu fiz lá no deserto, de tudo, como eu redimi vocês do Egito, como eu trouxe até aqui. Nunca se esqueçam disso. Deus enfatizou bastante para que isso ficasse na memória deles e para que eles contassem isso aos seus filhos e aos seus netos, para que eles não se esquecessem da aliança que Deus fez com eles, para que não adorassem outros ídolos e não colocassem nada, né, que fosse um ídolo na frente de Deus em primeiro lugar. Então Deus ele deu uma ênfase muito especial para que eles preservassem, guardassem essa história, todos esses feitos na mente deles e que passassem para os filhos para que eles não se esquecessem de Deus. Então, lá em Deuteronômio 4:9, isso tem a ver, então, para não se esquecer e para passar para os filhos, né? Sim, sim, tem uma menção bastante interessante aqui em Deuteronômio 9, que ele enfatiza no texto que a aliança deveria ser ensinada aos filhos e aos netos e assim sucessivamente a todas as gerações posteriores. Então, isso deveria ser um ensinamento perpétuo para que o povo não se esquecesse da aliança que Deus havia feito com o povo e também de como Deus poderosamente libertou eles do Egito, da escravidão e trouxe para esta terra, uma terra boa, né? Para eles sempre lembrados, então, que eles tinham um pai, né, que cuidava deles, né? Sim, o tempo todo. Não importasse o que acontecesse no futuro, as dificuldades, os problemas, Deus sempre estava ali do lado deles para poder cuidar, né, deles. Sim. Como os seus próprios filhos, né? Certamente. Lá na parte de quarta-feira, diz alimentados, satisfeitos e ingratos, né? Eu fico lembrando assim, né? Quando a gente está alimentado, quando Deus recai as bênçãos, né, em nossa vida, a gente tem a tendência, né, de esquecer de Deus, né? Porque quando a gente está num momento bom da nossa vida, a gente acaba querendo, nem lembra de Deus mais. A gente só lembra de Deus quando algo ruim acontece em nossa vida, né? Sim. Quando alguém está doente, ou quando você perde o emprego, quando você está indo mal na faculdade. Aí a gente quer lembrar de Deus. Mas quando a gente está bem, isso fisicamente, emocionalmente, a gente esquece de Deus. E aqui na história aqui, né, que está lá em Deuteronômio 8, do versículo 7 ao 18, que advertência o Senhor deu ao povo e o que isso significa para nós hoje? Você podia estar lendo esse texto aqui? Eu acho importante, eu até anotei aqui para a gente dar uma lida nele. Aqui nesse texto, Deus faz uma advertência contra a ingratidão, porque olha só o que Deus deu para este povo. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e de todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, cheias de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos
Ajuntaram para mim toda esta riqueza, mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Aqui também Deus está dando uma advertência, fazendo uma exortação, para que eles não se esquecessem e para que isso, que o poder, né, e o orgulho subisse no coração deles e eles começassem a pensar que tudo aquilo que eles estavam fazendo era pelas forças das próprias mãos dele. Então Deus daqui dá uma advertência também, olha, não se esqueçam que quem sustentou vocês no deserto foi eu, derramei o maná, eu dei água, eu trouxe vocês para esta terra, uma terra boa, eu dei o alimento, eu dei a prata, o ouro, eu dei o lugar para vocês explorarem, eu dei as riquezas, o rebanho, eu que dei tudo. E Deus estava advertindo eles para que eles não se esquecessem disso, porque toda a riqueza que eles tinham provinha de Deus, era a bênção de Deus na vida deles. Porque Deus sabia, né, como que é o coração do ser humano, né? Se a gente lembra da história de Nabucodonosor, não sei se você lembra, né, mas tem uma parte lá, Nabucodonosor, que ele chega assim no palácio e fala: fui eu que conquistei, fui eu que adquiri isso aqui, né? E momentos depois, Deus tira o reino dele e ele depois se comporta como um animal, né? Então a gente nunca se deve se esquecer disso, né? Qual o perigo hoje, Elaine, das pessoas em pensar que pela própria força deles, eles conseguem alguma coisa, né? Conquistam alguma coisa. O perigo é você achar que a fonte da inteligência, da sabedoria, da riqueza e do poder vem de você mesmo. Porque nada disso vem da gente. Moisés tinha exortado o povo a lembrar que o Senhor tinha sido a fonte de sua riqueza. Por isso não deviam ser iludidos pelas bênçãos materiais, nem confiar nelas. Séculos depois, o próprio Jesus alertou na parábola do semeador sobre a fascinação da riqueza, porque a riqueza e o poder é algo que atrai muito o ser humano. E existe um perigo aí de você se esquecer de quem é a fonte da riqueza, que é Deus. Então, o perigo das riquezas é você achar que você conquistou aquilo por suas próprias forças e esquecer a fonte de toda a riqueza e de toda a sabedoria, que é Deus, porque Ele é o dono da prata e do ouro. Isso ajuda também a nós entendermos melhor na questão também do dízimo, né? O dízimo, a oferta, porque a partir do momento quando a gente devolve o dízimo para Deus, é um sentimento de gratidão do que tudo que Ele tem feito por nós, né? É um reconhecimento de que 100% que Ele nos dá, é Ele que dá, não é a gente que ganha, é Ele que dá. E quando a gente devolve a parte que é de Deus, nós refletimos sobre a seguinte premissa: Deus é o dono de toda a riqueza que eu tenho. Porque não é porque eu não moro num palácio, num bairro chique, que eu não sou rica. Eu sou rica porque tenho trabalho, tenho saúde, tenho casa, tenho os bens materiais, né? Saúde, né? Saúde. Então, isso é uma riqueza. E eu não posso me esquecer que essa riqueza que eu tenho, a minha saúde, é Deus que orienta como cuidar, para que eu tenha essa saúde. A minha riqueza e o trabalho que eu tenho é uma bênção que Deus me dá. Eu faço minha parte, né? Cumpro o meu acordo, estudo, me esforço, mas quem dá a bênção é Deus. Amém. Amém. Aqui na parte de quinta-feira, diz, para ler, né, alguns capítulos, alguns versículos, e a partir do momento desses versículos aqui, né, em Deuteronômio, o que o Senhor queria que os israelitas jamais se esquecessem e por quê?
ele não queria que eles se esquecessem que eles eram escravos no Egito e que quem redimiu eles da escravidão foi Deus. E foi com muita batalha, porque Faraó não queria que aquele povo saísse de lá de jeito nenhum. Moisés teve uma batalha terrível contra Faraó e poderosamente Deus guiou todas as coisas no Egito para que o Faraó libertasse aquele povo. Não foi fácil. E Deus não queria que eles se esquecessem disso. E aqui no Antigo Testamento, o Senhor constantemente lembrava o povo sobre o êxodo, sua libertação milagrosa do Egito. E até hoje, milhares de anos depois, os judeus celebram a Páscoa, que é um memorial do que o Senhor fez por eles no Egito. Porque exatamente antes de cair a última praga no Egito, Deus havia instruído o povo que eles comemorassem a primeira Páscoa lá no Egito, que era matar o cordeiro, cozinhar ervas amargas e pegar o sangue daquele cordeiro e passar por fora da porta, para que o anjo da morte não entrasse naquela casa. E todas as casas que tiveram aquele sangue passado, o anjo da morte ali não passou. E essa Páscoa, esse cerimonial foi comemorado, é comemorado até hoje pelos judeus para lembrar a libertação, a poderosa libertação que Deus fez do povo lá no Egito. Isso para quê? Para eles lembrar e também passar para os filhos dele, né? Que Ensinar. Deus os guardou lá na época, né? Sim. Mas também não só isso, né? O que Deus também faz com nós para lembrarmos que Ele também nos tirou também, né, do pecado, né? Da escravidão do pecado, né? O que Deus faz por nós, né? Ele também resgata, né, dos pecados. Nós temos 2 a 3 vezes por ano na igreja a cerimônia de Santa Ceia, que é uma cerimônia onde a gente faz uma reflexão sobre a nossa própria vida. E nesse momento nós temos oportunidade de humildemente pedir perdão a Deus dos nossos pecados. O lava-pés, né? E que é a cerimônia de lava-pés. E depois nós participamos da Santa Ceia, onde nós também comemoramos, né, uma cerimônia que nós comemoramos a morte de Cristo, que remiu, a morte e a ressurreição, que nos remiu dos nossos pecados, e quando Ele ressuscitou, Ele venceu a morte para nós. Amém. Como Deus é maravilhoso, né? Nossa, totalmente. Ele sempre traz algumas coisas, né, para lembrarmos que Ele sempre esteve ao nosso lado, né? Cuidando, nos alimentando. Sim. E nos fortalecendo, né? Agora, Elaine, lá em Efésios 2, do 8 ao 13, o que Deus queria que os gentios eles se lembrassem? Aqui ele passa para o Novo Testamento, né? É uma sequência da aliança que Deus havia feito no Velho Testamento. Aqui Paulo estava tentando mostrar para o povo gentil, que eles eram salvos pela graça por meio da fé, e isso era um dom de Deus. Até mesmo a nossa fé é um dom de Deus. Nós não somos salvos por obras, mas nós fomos criados por Cristo para fazermos boas obras. E essas boas obras, é um mérito que Deus preparou para nós. Até as obras que nós vamos fazer, é Deus que preparou. Então aqui o texto fala, ele lembra os gentios que eles eram incircuncisos, que eles eram desprezados e que agora eles foram chamados para andar na luz. E que eles não se vangloriassem disso, porque eles eram salvos pela graça, por meio da fé. E até as boas obras que eles foram criados, que nós fomos criados para fazer, também foi Deus que preparou. Então, o que nós precisamos fazer para ser salvos? Olha. É uma pergunta que fica para a nossa reflexão. Se Deus dá o dom da fé, Ele dá a salvação, Ele prepara as boas obras, o que nós precisamos fazer? Coisa simples, aceitar, né? Aceitar. Aqui no final aqui da quinta-feira diz assim, né? Devemos considerá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação tome conta de cada cena. Aqui está falando sobre que a Ellen White, né, ela diz para gente meditar pelo menos, acho que se não me engano, uma hora, né, no sofrimento de Cristo. Isso vai nos ajudar o quê? A confiar mais nele, e o nosso amor será fortalecido e seremos mais semelhantes a ele. Então esse princípio para os gentios, ele também está relacionado
aos adventistas do sétimo dia, né? Também, porque nós também somos o povo gentil, né? Uhum. A mensagem de Deus foi nos transferida também como o povo gentil. Nós fomos adotados por Deus, né? Nós somos um povo adotado. E tem uma parábola que fala que fomos enxertados na árvore de Cristo. Na Então, videira, né? na videira. Então, nós estamos ligados a Cristo, sim. E é um privilégio muito grande nós fazermos parte da família universal de Deus. Eu sempre falo isso. Eu acho lindo quando a gente pensa e a gente sabe, né, que nós fazemos parte de uma família universal e que todo o universo se comove com a nossa história aqui na Terra, porque nós somos o único planeta que caímos em pecado. Mas graças a Deus, né? Deus, ele morreu por nós, né? E logo, logo estaremos na Nova Jerusalém, né? Amém. Amém. Então, estamos no fim já do nosso estudo. Elane, queria que você pudesse fazer a consideração final, as considerações finais, né? Queria que você falasse aí pro povo que está em casa, está assistindo, né? O que nós hoje, o que nós podemos fazer para a gente não se esquecer de Deus? É o básico, né? Nós sempre estamos enfatizando a mesma coisa. Meditar na palavra de Deus, para a gente poder conhecer e se aproximar mais desse Deus através da palavra dele, orar e fazer as obras que ele preparou para a gente. Nós não precisamos fazer nada, é só aceitar e obedecer. O principal dessa lição aqui, que Deus queria do povo de Israel e quer de nós também, é que a gente obedeça, porque a obediência, não por mérito nosso, ou porque as nossas obras vão trazer a salvação, mas porque a obediência traz bênção. E isso é algo que a gente tem que aprender. A obediência não é porque você tem que se curvar ou se humilhar diante de um Deus, não, porque Deus não quer isso. Deus quer que nós andemos de cabeça erguida, mas sem orgulho, sem presunção, sem achar que nós somos o dono da razão e que as coisas que nós conquistamos é pelas nossas próprias forças. Deus quer que nós reconheçamos que nós somos criaturas dele, filhos, e que tudo que nós temos é ele que dá, até a nossa fé, até a graça da salvação, até as boas obras ele prepara para que a gente faça. Então, o que eu tenho para tirar dessa lição de consideração final é assim: estude, aprenda e obedeça. É o dever de todo homem obedecer aquilo que Deus tem ensinado. Faça o seu melhor para Deus. Ele vai entender também suas deficiências, aquilo que você não consegue fazer. Ele vai entender e vai te ajudar. Como ele guiou, né, o povo no Egito, né, no meio daquele deserto inóspito, cheio de animais peçonhentos, sem água, sem comida, ele não guiou aquele povo? Por que nós devemos duvidar que Deus não vai nos guiar neste mundo que nós vivemos? Isso não quer dizer que a gente não caia também em pecado, né? Não. A gente vai cair, mas a gente tem a certeza que Deus vai nos levantar, A né? certeza que temos advogado no céu, e nosso advogado é Cristo, não é um advogado humano. E a justiça que nos julga não é humana, é a justiça de Deus. Amém. Amém. Então chegamos ao fim, né? Muito obrigado, Elaine. Obrigado Eu que agradeço. mesmo por ter participado aqui do nosso Lições da Bíblia aqui do IAS Cidade de São Jorge. Peço a gentileza, né, que você possa fazer uma oração final. Sim, oremos. Pai, queremos te agradecer pelo privilégio de conhecermos e nos aprofundarmos no estudo das histórias dos nossos antepassados, os quais o Senhor guiou com mão poderosa, com sinais, milagres e prodígios. Nós sabemos, Pai, que o seu poder ainda está à nossa disposição e que nesses últimos dias o Senhor também nos guiará com mão poderosa. Que possamos, Pai, te obedecer e nos lembrar dos seus feitos
não só no passado do povo de Israel, mas também no passado da nossa vida, o como o Senhor tem conduzido a nossa vida em segurança até o presente momento. Nos abençoe, nos guarde e nos aceite, Pai, perdoando os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Elane, obrigado a todos que participaram e até a próxima.